Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu o Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticarem o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, são tempos difíceis que nós estamos vivendo. Talvez até muitos daqueles que eram fervorosos, até mesmo durante o ano passado, eram fervorosos porque participavam pela TV, pela internet da Santa Missa. Com o passar do tempo foram se esfriando por causa da calamidade que nós estamos vivendo. Muitos até dizem, mas eu tenho rezado tanto e esta pandemia está demorando passar. Quantos entes queridos eu já perdi e Deus não ouviu a minha prece. Mas, meus amados irmãos, quando nós olhamos para a história da salvação, para a história do povo de Deus, nós vamos perceber também que o povo de Israel, assim como até mesmo no tempo da igreja, muitos passaram por situações piores do que esta que nós estamos vivendo. Situações de perseguição, situações de êxodo, ser expulso da sua terra e se tornarem escravo em uma terra estrangeira. Outras pandemias já passaram, mas aqueles que perseveraram alcançaram o céu. Mas, Padre, e quantos morreram?
Deus é justo, Deus é misericórdia. Por isso a leitura de hoje nos diz: eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra da salvação. Preservar-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra. Diante desta fala do próprio Senhor, nós somos chamados à fidelidade, à vida de oração, fidelidade ao Evangelho, fidelidade à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, fidelidade à Igreja Católica Apostólica Romana, e aprendermos a rezarmos como deveríamos rezar. Muitas vezes nós ficamos preocupados com as coisas materiais, com aquilo que talvez nem vai faltar, mas nós já estamos preocupados, porque nos falta o emprego, porque já não temos tantas coisas em casa, porque nos falta dinheiro. Mas e a nossa confiança na providência divina? E a nossa confiança em Deus, onde está? Será que ela já se foi por causa do desespero? Porque quando nós não confiamos em Deus, entra o medo e o desespero. Quando nós não confiamos em Deus, entra o medo e o desespero. E em meio ao desespero, somos capazes de praticar as piores atrocidades. E a mais básica é o afastamento de Deus. Mas Jesus mesmo nos diz no Evangelho, Deus fez do seu servo, ou seja, o evangelista nos diz, Deus fez do seu servo, que é Jesus Cristo, sinal e instrumento da aliança com o seu povo. E Jesus Cristo deve ser a nossa esperança, porque Ele é o Filho de Deus. Veja, o evangelista nos diz: designei-te como aliança do povo. Por isso, esta afirmação permite-nos penetrar de forma mais profunda no mistério de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a aliança definitiva com o povo de Deus. Ele veio para nos resgatar. Em primeiro lugar, nos leva a contemplar a união com o Pai, a união de Cristo com Deus Pai. Esta união perfeita, Deus Pai com o seu Filho. Jesus Cristo também é Deus. Por isso Jesus, Ele é o Filho muito amado de Deus Pai, assim como nós vamos ouvir o eco no dia do seu batismo, onde João o lavou com o batismo de água. Este é o meu Filho bem amado, no qual eu pus o meu bem-querer. Jesus é o Filho muito amado, que contempla tudo quanto o Pai, que é Deus, faz, para também Ele o fazer. O Evangelho também nos diz: o Filho não pode fazer nada por si mesmo, Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Filho de Deus veio ao mundo para fazer a vontade de Deus Pai. E qual é a vontade deste Pai que nos ama tanto, deste Pai das misericórdias? É salvar o gênero humano, salvar o ser humano. Veja, Jesus também vai dizer: porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Por isso Jesus é a imagem viva, ativa do Pai. E ainda Jesus vai afirmar: o meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho, porque está perfeitamente unido ao Pai. Jesus nos diz: o meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Porque perfeitamente unido ao Pai, Jesus Cristo pode ser aliança para o povo. E nós devemos seguir o exemplo de Jesus,
Jesus está unido ao Pai e nós devemos estar unidos a Jesus para sabermos e entendermos qual é a sua vontade ao nosso respeito, porque a primeira vontade de Deus é que todos nós sejamos santos assim como Ele é santo, ou seja, que nós sejamos salvos. E para que nós possamos alcançar o dom da santidade, precisamos buscar a imitação de Cristo. Precisamos colocar em prática os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos amar a Jesus Cristo, amar a Igreja Católica Apostólica Romana, a verdadeira e única Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o convite para todos os homens, é para que nós possamos participar da grande festa no paraíso, a festa da salvação, porque nós também iremos participar da ressurreição de Cristo, se nós acolhermos este convite diário que o Senhor nos faz, onde Ele nos chama à conversão e à santidade de vida. Veja, meus amados irmãos, este convite à salvação a ninguém é negada. A ninguém é negada, porque o convite para a salvação e a santidade de vida é para todos. Esse convite de santidade, esse convite para participarmos da festa na eternidade, a festa da vida, é aberto a todos. Mas cabe a cada um de nós respondermos, porque a resposta é pessoal. O único abandonado por Deus é precisamente o Filho, vamos dizer, o único abandonado é precisamente o Filho muito amado, que um amor maior entrega a morte para todos dar a vida. E não foi bem um abandono, foi uma entrega, porque Jesus se fez obediente até a morte de cruz, para nos dar a vida em abundância. O próprio Deus participou da nossa dor, se fazendo pecador, solidário conosco, até mesmo na morte. E intimamente unido ao Pai, o Filho faz-se solidário conosco e veio revelar-nos o amor misericordioso de Deus, que foi capaz de entregar o seu Filho único para nos salvar. Por isso, Jesus é a aliança de Deus conosco para nos dar a vida. Transmite-nos a palavra de Deus e nos revela o rosto deste Deus que é Pai e Pai das misericórdias. Assim como o Pai ressuscita os mortos e o faz viver, também o Filho faz viver aquele que quer. Os mortos, meus amados irmãos, são os que vivem em pecado, aqueles que vivem na desobediência em relação aos mandamentos de Deus, aqueles que vivem em desobediência em relação à doutrina da igreja, porque a base da doutrina da igreja são os mandamentos da lei de Deus e o Evangelho. E quando nós não praticamos, quando nós não vivemos, nós estamos desobedecendo. São normas que nos levam para a santidade de vida e não proibições, mas são normas que nos levam à santidade de vida. E por isso nós somos chamados a imitar Cristo, sermos obedientes, até mesmo nas pequenas coisas. Porque quando eu não sou obediente nas pequenas coisas, assim como o exemplo, guardar a quarentena, guardar esse tempo de fechamento, onde tudo está fechado e nós somos chamados ao isolamento, se eu não obedeço, eu estou colocando em risco a vida de outros e a vida de minha família. Por exemplo, uma pessoa que foi diagnosticada com Covid, mas ela não tem os sintomas sérios. Mas eu preciso trabalhar. Ela vai para a empresa e coloca a vida dos seus companheiros de trabalho em risco. Assim como nós estamos vendo também uma crescente onda de crianças também morrendo por causa deste vírus,
que nós possamos buscar a obediência, até mesmo nas pequenas coisas, e confiar no amor e na misericórdia de Deus. Se está difícil para você, meu amado irmão, minha amada irmã, é hora de dobrarmos os joelhos e clamar a Deus a sua misericórdia e a sua providência, né? A sua providência naquilo que nos falta e a sua misericórdia em relação ao nosso pecado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.